Terapia de sistemas familiares internos, quais são as suas primeiras bases ou premissas? Eu sou o professor Marcelo Pelizoli, estudo isso desde 2015, e vamos lá, um dos primeiros pontos fundamentais é a teoria das partes, perceber que nós funcionamos através não de uma personalidade monolítica, única, mas temos modos diferentes de ser, ou quase que subpersonalidades, né? Então essa compreensão é muito importante para não reduzir uma pessoa a uma dimensão única, né? Porque ela é maleável, ela tem uma complexidade, isso também é chamada complexidade e riqueza da nossa mente. Então, a teoria das partes é algo muito interessante, inovador, e que dá uma perspectiva de autoconhecimento muito mais profundo do que a visão monolítica da mente, né? Outro ponto fundamental é que, né, junto dessa dimensão de modos de ser e se organizar no mundo, que às vezes tem até dimensões diferentes uma parte da outra, ou vontades e perspectivas e tempos diferentes, existe aí dentro, todos temos, ou somos, no nosso ser mais profundo, somos o self, né? Não o ego, mas o self, que é a dimensão maior, mais larga, mais ampla, com qualidades que nós já nascemos, com essas qualidades que vêm da vida, da força da vida, da ancestralidade, e nesse lugar, quando estamos assentados nesse nosso self, né? O nosso self como algo central, núcleo, que tem a ver também com o core, de coração, ali nós podemos agir com mais consciência, mais calma, mais tranquilidade, com mais clareza diante das coisas, com uma compreensão e até um sentido existencial e, por vezes, até espiritual, em um lugar de maior maturidade também. E essa é uma assunção, uma premissa fundamental na terapia dos sistemas familiares internos. A gente pode retomar essa liderança, esse assentamento no nosso self. Todo o trabalho vai nessa direção. E aí, outro ponto é que o agente de transformação, de cura na nossa vida, de transformação existencial, não é algo de fora, não é uma crença, não é mesmo um terapeuta, não é uma perspectiva também, mesmo que a religião seja importante, mas não é. É, de fato, quem promove isso é a nossa interioridade mais profunda, ou seja, o nosso self é o agente de cura, tem a ver com a nossa psique, a nossa alma, nosso lugar mais estável e profundo e conectado com a vida. Então é daí onde surgem as forças de cura, de transformação na vida de uma pessoa. Outro ponto é que esses modos de ser, essas partes, elas formam uma família interna, daí sistemas familiares internos, né? Ela tem uma rede de relacionamentos e que, de alguma forma, é preciso compreender essa relação das partes. E como muitas vezes elas não conversam entre si ou não se conectam, a gente não conhece, uma parte não conhece a outra, né? Então, as partes também não agem de uma forma isolada. Muitas vezes, vou dar um exemplo, a gente, em geral, fala muito da questão dos exilados, das crianças feridas, das partes vulneráveis. Então, quando há isso, de uma forma principalmente intensa na nossa vida, vão aparecer com ênfase os protetores, né? E aí variam os tipos de protetor. Então, um protetor que é mais reativo, pensa menos as consequências, outro é mais gerencial, mais administrador, mas em função do que aconteceu com essas partes, né, na nossa biografia, mais traumatizadas. Então, se forma uma relação aí que é preciso compreender como é que está essa relação e a famosa polarização. Como a gente tem a polarização externa, temos a polarização interna, que é crucial poder perceber e transformar para a gente também diminuir as polarizações externas. E aí esse outro ponto dessa premissa também, as mudanças nessa família interna, nossa autoconsciência, autocuidado, clareza e assentamento no self vão reverberar e a gente vai ver isso como um crivo na vida externa. Se isso funciona, então tem que ser aparecido na vida externa, o que vai acontecer, de fato, uma mudança melhor de relacionamento, por exemplo. Então, isso é fundamental. Outro ponto é que o ajudante e o ajudado estão no mesmo campo, uma teoria de campo, uma de conexão, de reverberação um com o outro. Esse processo se faz junto, apesar de que o self do cliente, da pessoa que está sendo ajudada, é ela que faz o trabalho, há um processo de alto grau de envolvimento através do diálogo fundamentalmente, né, e de acompanhar um processo como um guia para a própria pessoa poder criar sua autonomia, seu aumento de consciência, de presença na vida, né, de dimensão mais concreta da existência.
E outro ponto interessante é precisamos olhar e resgatar as nossas partes exiladas, as partes feridas. Isso é fundamental dentro desse trabalho da Internal Family System, né? Resgatar essas partes que a gente quer esconder, quer de alguma forma proteger, e que talvez nos envergonhem, uma parte que a gente tem medo, que pode a gente achar que é algo muito traumático, algo do inconsciente, e na verdade a gente pode trazer a vitalidade que existe dentro, por exemplo, da nossa infância, dessas partes, e recuperar o papel saudável das partes e não mais o papel extremo. Quando alguém entra no papel extremo, se torna tudo muito difícil. E aí fazer uma harmonia desse sistema interno a partir do resgate do nosso self. Isso é muito básico, assim, algumas premissas da terapia de sistemas familiares internos. Um abraço.